Dia 12 de janeiro e o Corinthians parece muito próximo de solucionar uma pendência, uma carência que tinha no elenco há muito tempo. Um lateral direito para, no mínimo, ser uma sombra, um reserva confiável para o Mateuzinho. É claro que o cara tem que chegar e jogar, mas ao que tudo indica, o Corinthians conseguiu fechar a contratação do Pedro Milans, de 23 anos, que estava no Penharol, titular do Penharol, jogou Libertadores, não fechou por lá por conta de salário, né? Acabou ficando sem clube aí e o Corinthians aproveitou essa brecha para, no melhor estilo Marcelo Paz, contratar o jogador sem muita novela, rápido, fechar a contratação e garantir um reforço que me parece muito interessante para a realidade do Corinthians, né? Evidente que tem muita gente que fala que o Corinthians não pode se contentar com o Mateuzinho, etc e tal. Eu sou anti-mediocridade, mas acho que o Mateuzinho é um puta lateral para muito tempo, assim. O Mateuzinho tem anos de Corinthians, anos de auge. Acho que ele ainda não evoluiu o máximo que pode evoluir, ainda vai evoluir mais. E acho que ter uma sombra no elenco vai ajudar o Mateuzinho a manter esse ritmo por mais tempo. A gente vai ver alguns lances aqui do Pedro no vídeo já, só antes comentar mais algumas coisinhas. Ao que tudo indica, um contrato longo, né? Mais de 3 anos aí, parece que tá entre 3 e 4 anos. Soltaram aí o André Hernan corrigindo que era 4 anos. Eu acho que pela idade do jogador, e por ser tratado, querendo ou não, como uma pequena promessa na América do Sul em algum momento da carreira, seleções de base do Uruguai, eu acho que faz sentido você assinar um pouquinho mais longo o contrato, já que você vai fechar de graça, às vezes você dilui as luvas num período maior e o cara custa menos para você mensalmente. Então acho que o Corinthians acerta nisso. E se der certo é aquilo, pô, você tem 4 anos, tá seguro, consegue segurar o cara, consegue vender bem. Agora, se der errado, realmente fica, porra, 4 anos é muito e tal, mas tudo vai depender de como o cara jogar. Às vezes você fecha por 2 anos ali, o cara vai muito bem, você não tem muita proteção em caso de fim de ano ali, já está em vias de renovar contrato ou ir embora por um valor que você não consegue controlar muito. Então você tem um jogador na mão de 23 anos, que acho que tem teto para evoluir, por tudo que eu pesquisei dele, a torcida do Penharol parece gostar do atleta. Como eu falei, foi titular no Penharol na última temporada, jogou a Libertadores, foi bem, inclusive, recebeu alguns elogios aí, até jogo contra times brasileiros e tudo mais. Me parece, pelo que a gente pesquisou, né? Todo mundo que entende de futebol sul-americano, que vê futebol sul-americano, diz que é um cara que não tem características positivas muito destacáveis, então não é um cara que faz nada muito bem, mas negativamente você também não consegue falar nada do cara. Então é um lateral para mim que tem que ser assim, lateral no futebol, dificilmente o lateral vai ser espetacular em algo, sabe? O lateral tem que ser, ainda mais no momento do futebol atual, que acho que é um momento carente de laterais, até para você pensar no melhor lateral do mundo, você sofre um pouco. Eu acho que o lateral tem que saber fazer um pouquinho de tudo assim. Tem que ser um cara que não corresponde, né, não compromete atrás e na frente consegue ajudar. E parece que é o caso do lateral uruguaio, tá? Tem alguns bons momentos dele aqui em termos de cruzamento, me parece que cruza bem. Tem acho que 10 assistências nos últimos 3 anos aí pelo Penharol. Então acha alguns bons passes pela direita, vai bastante no fundo e parece me lembrar um pouco mais. Caraca. Enfim, e parece me lembrar um pouco o Mateuzinho na questão física, né? Tem potência para ir no fundo, consegue chegar bastante atrás. É um cara fisicamente bem participativo no jogo, né? Não é um cara que fica atrás, que fica postado. É um cara que tá o tempo todo pisando na área. Você vê aí, ó, fazendo um gol de rebote, numa jogada que ele mesmo começa. Então, isso ajudaria o Corinthians a manter uma característica de jogo, né? Sem Mateuzinho, o Milans poderia entrar e manter essa característica de um lateral que ataca muito espaço. Na estreia do Paulistão agora, o Mateuzinho jogou quase de ponta, né? Mateuzinho bem espetadão e o Carrijo na base da jogada começando os lances, né? Então você vê aí, ele tem um driblezinho curto interessante, faz boas escolhas, ó. Carregou bem a bola agora, tá sempre dando opção no fundo, é muito parecido com o que o Mateuzinho faz em termos de posicionamento. Então acho que seria interessante para o Corinthians. Seria não, que parece que já contratou, mas um jogador interessante para você desenvolver também, você ter como sombra e você conseguir manter um desenho da equipe, né? Porque o Léo Maná, por exemplo, não conseguia fazer isso. Os outros laterais do Corinthians acabou improvisando, né? Félix Torres, Charles. Então a impressão que dá é quando o Mateuzinho não joga, o Corinthians é outro, né? Muda completamente o estilo de jogo e acaba dificultando demais. Com esse rapaz aí, me parece que teremos uma opção mais ofensiva, uma opção de física, né? Potência física que vai no fundo o tempo inteiro, que incomoda o adversário e parece que defensivamente também é um jogador que passa aí a sua segurança. Você vê que tem vários cruzamentos que ele acerta aí que os atacantes do Penharol não colaboram, né? Ele podia ter bem mais assistência se os caras fossem um pouquinho melhores, né? Mas tá aí, uma interceptação, como eu falei, fisicamente uma potência notável aí, bom passe. Boas escolhas, cara. Eu, particularmente, é claro que um vídeo no YouTube não diz tudo, né? A gente tem que ver como o cara vai se comportar no Corinthians, se vai sentir camisa ou não.
mas é um cara que parece ter refino técnico e várias qualidades positivas aí para ser, no mínimo, a sombra pro Mateuzinho. Não tô nem cobrando que ele seja titular, que chegue jogando, que seja destruindo, mas acho que só do Mateuzinho no banco, e a gente não ficar desesperado que vai entrar um horrível da bola, já é uma boa notícia. Você vê aí, ó, tem vários lances assim nesse drible curto, ele soluciona muito fácil as jogadas, e essa potência de ultrapassagem o tempo inteiro. Então, eu particularmente gostei bastante desse vídeo aí, me animou bastante. E o Corinthians busca alternativas no mercado sem clube, né, para ficar mais barato. Geralmente você vai achar um cara sem clube de 30, 29, 35, igual o Gabriel Paulista. E você achar um jogador assim de 23 anos, seleções de base, querendo ou não, é uma promessa que vinha jogando Libertadores, titular. Eu acho que é um baita achado do Corinthians e uma aula de scout, uma aula de negociação também. O Corinthians fechou rápido com ele, né? Saiu ontem o interesse e hoje já está encaminhado, parece que já está vindo ao Brasil. Então, boa contratação do Corinthians de novo. É o que eu falei, você vê. O vídeo se resume em potência para ultrapassar, o tempo inteiro ultrapassando, e boas soluções técnicas, né? Não é um cara muito grosso com bola, soluciona bem as jogadas ali com a bola no pé, acha passe em profundidade, cruzamento, usando a perna esquerda agora. Interessante demais o vídeo aí. Tô achando que teremos um lateral bem confiável na ausência do Mateuzinho. Como eu falei, evidentemente, a gente tem que ver se o cara não vai sentir o peso da camisa. Mas eu gostei demais do que eu vi até agora. Referências da torcida do Penharol também quase todas positivas, né? Muita gente elogiando. Parece que ele não ficou lá realmente só por parte financeira mesmo, faltou grana pro Penharol. Mas esperamos que ele aguente dar esse salto, né? Que ele suporte a pressão de jogar no Corinthians, tenha personalidade para repetir essas atuações, porque outro fator que pesa muito é também o cara que estava jogando Libertadores, né? O Corinthians quer quer fazer uma Libertadores boa esse ano e ter jogadores experientes, com certeza vai fazer diferença. Você vê aí o embate contra times brasileiros, né? O Bruno Henrique sofreu bastante contra ele na época, todo mundo falou bastante dos embates dele contra o Bruno Henrique. Até acho que é nesse momento que surge muitos torcedores do futebol brasileiro que pedem o jogador, né? Por esses jogos que ele fez contra o Flamengo. E você vê aí que é um cara, como eu falei, fisicamente bem para chegar no ataque e defensivamente um cara que tem capacidade ali para ir bem num mano a mano, num contra um. Principalmente de novo por essa velocidade, esse vigor físico. Me lembra bastante o Mateuzinho, hein, cara. Revendo os vídeos aí, eu acho que a pegada é mais ou menos essa. Certo? O que você achou da contratação? Gostou? Acredita que o Corinthians acertou? Tem gostado do Marcelo Paes, dessa gestão aí? Vários lances contra times brasileiros para vocês verem aí, ó. É muito interessante o jogador, idade boa, 4 anos de contrato, 23 anos aí, Milans chegando ao Corinthians. Certo? Então tá aí, eu gostei demais, cara. Gostei demais do que eu vi. Bem positivo, realmente, essa contratação para o Corinthians. E espero que não sinta o peso da camisa e consiga ajudar nesse ano que vai ser longo. Precisaremos dele e do Mateuzinho bem, mas acho que com ele o Mateuzinho vai estourar ainda mais, vai evoluir ainda mais. E ele vai aproveitar também, vai ter seus 15, 20 jogos para fazer no ano. Comenta aí que seja da contratação. Qual contratação você mais gostou até agora? Gabriel Paulista, Matheus Pereira ou Pedro Milans? É nóis, vai Corinthians. Tem live todo dia aqui, não esquece.